Antes de expor o texto sagrado, eu gostaria de agradecer a Deus por essa igreja que nos proporcionou mais uma parte das nossas férias, né? Então, as minhas férias foram divididas em 3 partes. Na primeira parte eu tirei em fevereiro, na segunda parte eu tirei em julho e agora tirei em outubro. Essa foto aí é de uma viagem lá para Carlos Barbosa, na verdade não é das nossas férias, mas foi ali, aí sim, né? Essa foto aí é das férias. Eu estava lá de chapéu, mas eu vou explicar. Primeiro, pelo estilo. Então eu queria ficar estiloso, eu queria comprar o chapéu e a Joyce disse não. Tudo bem. Quando ela viu a minha careca descascando, ela disse: você precisa imediatamente de um chapéu. E ali eu então comprei o chapéu e passei o resto das férias com o chapéu na cabeça. E confesso, para quem é careca e nunca experimentou, experimente. Colocar chapéu traz alívio, tá bom? Aliviou muito as minhas dores. Então foi um tempo precioso, a gente descansou, mas o que eu gostaria de destacar aqui é a Igreja de Jesus. É maravilhoso fazer parte da Igreja de Jesus. Por onde nós passamos, a Igreja de Jesus nos abraçou. Foi muito bom, muito bom. Nós fizemos de Kombi o litoral catarinense, deu tudo certo. A Kombi não falhou nenhuma vez, e a vez que a Kombi falhou, não foi culpa da Kombi, foi culpa minha. Eu deixei o farol ligado por 4 horas, e aí Joyce e o Ebley tiveram que empurrar a Kombi depois, para fazer pegar. Mas, volto a repetir, não foi culpa da Kombi, foi culpa minha, tá bom? Motivo de grande alegria, e mais uma vez eu gostaria de agradecer a igreja por nos proporcionar esse tempo. Voltamos revigorados. Se você não é acostumado a tirar férias, tire férias. Eu sempre fui uma máquina de trabalho. Tempo da empresa, eu nunca tirei férias. É a primeira vez que eu estou tirando férias é aqui na Central. Vale a pena. Vale a pena. Então, se você não está acostumado a ter um tempo de descanso, vale a pena. Bom, eu vou começar uma série aqui na igreja chamada Fé e Vida, e esta série tem como base a carta de Tiago. Então eu te convido durante a semana a ler esta carta. Leia exaustivamente, pois eu tenho certeza que assim como Deus tem falado ao meu coração através dessa carta, Ele também vai falar ao teu coração. Então não deixe de ouvir sobre essa carta, ler porções dessa carta apenas no domingo. Leia durante a semana, medite nessa carta durante a semana, pois eu tenho certeza que Deus vai falar com você. E uma vez que a palavra é lida, uma vez que a palavra é exposta, ela jamais volta vazia. Ela sempre cumpre o seu propósito. Então, a importância das provações, este é o tema da mensagem dessa manhã, e eu te convido a abrir comigo a sua Bíblia em Tiago, capítulo 1, versículos do 2 ao 4. Tiago, capítulo 1, versículos do 2 ao 4. Assim que você encontrar o texto sagrado, eu te convido a se colocar de pé, para juntos fazermos a leitura bíblica. Eu tenho séria dificuldade de enxergar de longe, então se eu estiver enxergando errado, me perdoe, mas eu acho que nós temos um pastor aqui conosco, que é o pastor Ivo Zius. Confere, pastor, seja bem-vindo, que Deus abençoe poderosamente a sua vida. A importância das provações. Tiago, capítulo 1, versículos do 1 ao 4. Diz assim a palavra do Senhor:
Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos dispersas entre as nações, saudações. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passar por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Até aqui, que o bom Deus nos abençoe com a sua palavra nessa manhã. Podem se assentar. Eu quero começar esse sermão contando uma história que aconteceu em Oakland, Califórnia, no ano de 1991. Diz assim: um incêndio destruiu 2.500 casas nos arredores de Oakland. Quando os donos assolados voltaram e removeram as cinzas negras, descobriram que todos os seus haveres tinham sido reduzidos à fuligem. Mas um homem e a sua filha descobriram um pequeno coelho de porcelana. Admiraram-se que um objeto tão frágil tinha sobrevivido intacto. Outras vítimas dessa catástrofe encontraram também louças e objetos de porcelana que de alguma maneira tinham desafiado este fogo consumidor. No domingo a seguir ao desastre, um pastor local levou para o seu púlpito um vaso intacto, o qual era a única coisa que ele tinha recuperado da sua casa. Ele perguntou à sua congregação: sabem por que este vaso ainda está aqui e a minha casa desapareceu? Ele respondeu à sua questão dizendo: porque isto já tinha passado pelo fogo antes. Poderão as impetuosas provações da vida de fato se mostrarem ser uma bênção? Perguntou esse pastor à sua congregação. O apóstolo Pedro, disse ele, revela-nos que podem. Ele explicou-nos que várias provações podem resultar em louvor, honra e glória na revelação de Jesus Cristo. E ele concluiu o seu sermão dizendo: provações ardentes podem ser muito dolorosas, mas se pela graça de Deus as conseguirmos suportar, a nossa fé pode emergir da ardente fornalha, mais pura e forte do que era antes. Vou repetir porque eu me atrapalhei aqui. Provações ardentes podem ser muito dolorosas, mas se pela graça de Deus as conseguirmos suportar, a nossa fé, a minha fé, a tua fé pode emergir da ardente fornalha, mais pura e forte do que era antes. A pergunta que eu gostaria de fazer para cada um de vocês nessa manhã é essa: diante das provações da vida, qual tem sido a tua reação? Você tem reagido às provações da vida com revolta, com blasfêmia? Você tem reagido às provações da vida com vitimismo? Ou você é aquele tipo de pessoa que reage às provações da vida, parando, pensando, buscando compreender qual é a natureza e o propósito de tal provação, e por fim, depositando a sua confiança em Deus, na soberania de Deus, e se submetendo a Ele durante todo o processo. Como você tem reagido às provações da vida? Como eu tenho reagido às provações da vida? Voltando aqui para o texto, Tiago dirige palavras de encorajamento aos cristãos, homens e mulheres que no versículo 2,
Tiago vai chamar de irmãos. Pessoas que estavam sofrendo terríveis perseguições por causa da sua fé, por causa do seu compromisso com Cristo. E nessa palavra de encorajamento, além de se identificar com a causa daquelas pessoas, ao chamar aquelas pessoas de irmãos, Tiago, ele também vai falar sobre a importância de perseverar. E ele vai deixar claro que aquele que persevera amadurece, aquele que persevera cresce. Igreja, é tempo de perseverar. Igreja, é tempo de perseverar. Os tempos são maus? Sim, são maus. Porém, é tempo de perseverar, porque todo aquele que persevera, cresce. Todo aquele que persevera, amadurece. Todo aquele que passa pela fornalha, sai do processo melhor de que quando entrou. O comentarista, ele vai dizer que o cristão deve enfrentar as provações com alegria, pensando no que elas podem produzir. Todo cristão deve enfrentar a provação com alegria, pensando no que a provação pode produzir. E ele vai continuar dizendo: naturalmente, ninguém pode evitar uma reação de desapontamento e tristeza quando surge a provação. Sim, quando a provação surge, o nosso coração é natural se entristecer, se chatear, se irar, se decepcionar. Isso é natural. Porém, o comentarista vai continuar dizendo: no entanto, é necessário pensar ou refletir no resultado da provação. Nós não podemos deixar com que esses sentimentos passem a ditar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas ações, os nossos relacionamentos. É preciso pensar e refletir no resultado da provação. E ele vai concluir dizendo: a alegria está no que ela pode produzir e não no problema em si. A reação de alegria é por saber que a provação pode produzir uma fé mais fortalecida. É para isso que a provação serve, para produzir uma fé mais fortalecida. Então, diante desse conceito, como também diante do texto sagrado que eu li no início desse sermão, texto que se encontra em Tiago, capítulo 1, versículos do 1 ao 4, eu aprendo 3 lições que eu gostaria de compartilhar com você nessa manhã, sobre a importância da provação. E a primeira lição é essa: a fé cristã não elimina as provações. Um slide antes. A fé cristã não elimina as provações. O versículo 2 do texto sagrado vai dizer assim: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. A fé cristã não elimina as provações. De onde Tiago tirou essa máxima? De onde Tiago tirou esse conceito? Tiago, ele não inventou da sua própria cabeça. Tiago tirou esse conceito das palavras de Jesus, que se encontra em João capítulo 16, versículo 33, quando o próprio Jesus disse o seguinte: eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Olha só o que o texto está dizendo, o próprio Jesus dizendo: eu lhes disse essas coisas para que em mim, vocês tenham paz. Neste mundo, vocês terão aflições.
mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Neste mundo vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Não é a falta de provação que vai trazer paz ao nosso coração. Não é a falta de provação que vai trazer paz ao seu coração. O que pode trazer paz ao teu coração nessa manhã é uma pessoa que se chama Jesus Cristo de Nazaré. Quando nós olhamos para as páginas do Antigo Testamento, nós vamos nos deparar com essa máxima: não foi a falta de provação que trouxe paz ao coração de José, porque José precisou enfrentar muitas provações em sua vida. O que trouxe paz ao coração daquele homem foi a sua confiança em Deus. Você lembra da cena em que José se revelou aos seus irmãos? Os seus irmãos estavam se lamentando, os seus irmãos estavam inventando desculpas sobre tudo aquilo que eles fizeram, que acabaram gerando provações na vida de José. José olha para os seus irmãos e diz: fiquem tranquilos, eu estou em paz. E esta paz não veio pela falta de provações, porque vocês sabem disso, eu passei por muitas provações. Essa paz que eu estou sentindo hoje vem dele. Você lembra da história de Jó? Não foi a falta de provação que trouxe paz ao coração daquele homem, mas sim o próprio Deus. No final do livro de Jó, ele vai exclamar: antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas as provações me deram a oportunidade de te conhecer, agora de contigo andar. E a paz que eu sinto hoje, ela não tem como base as circunstâncias, porque eu perdi muitas coisas que eu amava, muitas coisas que eu considerava como precioso valor, ou preciosas. A paz que eu tenho hoje vem do Senhor. Não é a falta de provação que vai trazer paz aos nossos corações. O que pode trazer paz aos nossos corações nessa manhã é uma pessoa, se chama Jesus Cristo de Nazaré. As páginas do Novo Testamento vão nos ensinar isso. Essa semana eu comecei a desenvolver uma série no culto de oração chamada Marcas da Vida Cristã. Marcas da Vida Cristã. E na ocasião, eu disse o seguinte: muitos dos apóstolos e outros cristãos sofreram perseguições e tiveram mortes trágicas, porém morreram em paz. Talvez o único apóstolo que não foi assassinado por causa da sua fé, por causa do seu compromisso com Jesus, foi o apóstolo João. E nós estamos estudando as cartas de João no culto de oração presencial. E ali eu tive a oportunidade de estudar a primeira perícope da primeira carta de João, e ali nós vamos ver o apóstolo dizendo: a maior ameaça para a igreja de Jesus Cristo não é a perseguição imposta pelos de fora, mas sim as mentiras que são contadas nos púlpitos, mas sim as mentiras que são contadas nos corredores das igrejas, porque são essas mentiras que acabam impedindo o nosso povo de provar da verdadeira paz. Se o púlpito de nossas igrejas fossem usados para pregar única e exclusivamente essa palavra, e não para que histórias sejam contadas, eu tenho certeza que neste momento em que nossa nação está passando, eu tenho certeza
que neste momento que a nossa nação está vivendo, a igreja estaria se comportando de uma maneira talvez diferente, porque foi alimentada por essa palavra, por essa verdade. João, ele vai dizer para os seus ouvintes, a maior ameaça para a igreja de Jesus não é a perseguição imposta pelos de fora, mas as mentiras ou a omissão de um púlpito, porque são essas mentiras, omissão no púlpito, que impede o povo de provar a verdadeira paz, a paz que vem de Deus, a paz que excede todo entendimento, a paz que vai além das circunstâncias. 3 lições sobre as provações na vida do crente. A primeira lição é essa: fé cristã não elimina as provações. Se alguém disse a você que seguir Jesus é um passaporte para entrar numa bolha, e a partir dali jamais provar de deserto, de tempestade, de provações, essa pessoa mentiu para você. Você foi enganado, infelizmente. Evangelho que exclui a cruz de Cristo, evangelho que exclui a mortificação e as dificuldades que permeiam a caminhada, deve ser questionado, deve ser questionado. Como afirma Paulo na segunda carta a Timóteo, capítulo 3, versículo 12, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Se você quer realmente viver o cristianismo, você vai ser perseguido. Você vai ser perseguido, porque este mundo que jaz do maligno odeia o evangelho da cruz, odeia o evangelho de Jesus. Esse sistema, essa cultura, a sua própria carne odeia o evangelho de Jesus. Então sim, você será perseguido, você enfrentará provações, mas a segunda lição aqui nos traz esperança. O resultado da provação produz grande alegria no coração do cristão. O resultado da provação produz grande alegria no coração do cristão. Olha só o que diz o versículo 2 e o versículo 3. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Quando Tiago afirma que nós devemos ter por motivo de grande alegria passar por várias provações, Tiago não está aqui tentando promover a prática do masoquismo. O que seria o masoquismo? Eu sei porque eu li na internet. O prazer com o sofrimento. Tiago não está querendo promover aqui a prática do masoquismo, do prazer com o sofrimento. O que Tiago está querendo nos ensinar aqui é que o resultado da provação vale a pena. O resultado de contar com a presença de Deus, do início ao fim da tempestade. O resultado de provar da presença de Deus, do início ao fim do deserto, de provar da presença de Deus, do início ao fim das provações, como também o fato de sair fortalecido. Isso é motivo de grande alegria. No dia 22 de outubro, se eu não me engano, desse ano, eu participei do Chá da Amizade, onde 3 mulheres falaram sobre uma provação que ambas tiveram que enfrentar relacionado ao câncer. Todas as 3 mulheres. Valnita falou sobre a luta dela contra o câncer, e no final da palavra dela, ela ressaltou o quê? O caráter de Deus.
ela falou sobre o processo de luta e no final ela externou o caráter de Deus. Mariane, filha de Paulo e de Neara, falou sobre a luta dela contra o câncer e no final ela ressaltou o caráter de Deus. Ela usou um texto de primeira carta de Paulo aos Coríntios. Eliana falou sobre a luta dela contra o câncer e no final ela foi a preletora, da tarde. Ela trouxe uma mensagem onde ela pregou sobre os discípulos enfrentando uma tempestade em alto mar. E para mim, daquela pregação, ficou o seguinte: sim, todos nós iremos enfrentar provações, mas a provação nunca é para a nossa morte, mas sim para a glória de Deus. Se você está enfrentando uma provação nessa manhã, saiba disso, não é para a sua morte. Está difícil? Sim, está difícil, ninguém disse que ia ser fácil, mas tem de bom ânimo, porque você vai chegar do outro lado, e quando você chegar do outro lado, você vai chegar fortalecido. Foi isso que eu aprendi da tua pregação. Obrigado por expor o texto sagrado. Na fala de Mariane, ela leu um poema que eu gosto demais, que se chama Pegadas na Areia. Não sei se você já leu esse poema. Se você não leu, vai ilustrar bem esse segundo ponto dessa mensagem. Que ponto? O resultado da aprovação produz grande alegria no coração do cristão. Olha só o que diz o poema. Sonhei que estava caminhando na praia juntamente com Deus e revi espelhado no céu todos os dias da minha vida. Em cada dia vivido apareciam na areia duas pegadas, as minhas e as dele. No entanto, de quando em quando vi que havia apenas as minhas pegadas, e isso precisamente nos dias mais difíceis da minha vida. Então perguntei a Deus: Senhor, eu quis seguir-te e tu prometeste ficar sempre comigo, porém deixaste-me sozinho logo nos momentos mais difíceis. Ao que o próprio Deus respondeu: meu filho, eu te amo e nunca te abandonei. Os dias em que viste só um par de pegadas na areia são precisamente aqueles dias em que eu te levei nos meus braços. Eliana, seja bem sincera. Na luta contra o câncer, em algum momento você perguntou: por que, Senhor? Por que nos dias bons haviam 4 pegadas na areia, e agora nos dias que eu estou mais precisando, eu estou apenas enxergando 2? Talvez você esteja se perguntando isso, mas a provação, ela serve para nos revelar o caráter do nosso Deus, e o caráter do nosso Deus é imutável. Deus não muda, Deus não muda, e sim, você não está sozinho. Se você está enxergando apenas 2 pegadas, é porque neste momento você está sendo carregado no colo, motivo de grande alegria. Alegre-se. Está difícil, está doendo, Deus está carregando você no colo. Alegre-se. O meu coração está sangrando, eu estou triste pela situação da nossa nação. E aqui eu não estou falando de política, longe disso. Nosso povo está rachado, eu estou chorando, eu estou sangrando, mas eu estou certo que esta palavra é verdadeira e é fiel. Deus está me carregando no colo, Deus está carregando você no colo, Deus está carregando a nossa nação no colo.
Isso é motivo de grande alegria. Então, se você está triste pela situação da nossa nação, Deus está carregando você no colo. Se você está triste por uma situação que você está vivendo dentro da sua casa, saia daqui com o seu coração radiante de alegria, porque Deus está carregando você no colo. Se você está vivendo um tempo difícil no seu trabalho, saia daqui com o seu coração cheio de alegria, porque Deus está carregando você no colo. Você está sendo carregado no colo pelo próprio Deus. A escritora e biblista Elsa Tames vai dizer que Deus não abandona os seus filhos nas horas difíceis. Ele sempre estará suprindo nossas necessidades, como diz Salmo 23:1. Elsa vai citar o Salmo 23:1. O Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Em outras palavras, não nos alegramos com o sofrimento, mas com o processo em que Deus trabalhou em nós, e através de nós em meio ao sofrimento, como também ao resultado final. Alegre-se, crente, porque Deus está trabalhando. Alegre-se, crente, porque o resultado final é glória do Senhor, é glória ao nome do Senhor. Nós vamos sair mais fortalecidos do que o momento em que nós entramos nessa prova. E a terceira e última lição é essa: as provações identificam os verdadeiros cristãos. É na provação que você acaba descobrindo quem é quem. A provação revela quem nós somos de fato. A aprovação revela quem são as pessoas que estão na trincheira conosco. E o versículo 4, ele vai dizer o seguinte: e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. No tempo da igreja do Novo Testamento, muitos foram os que abandonaram a fé em Cristo Jesus. Muitos foram os que abandonaram o compromisso com a igreja de Jesus. Você pode conferir o que eu estou falando em Hebreus capítulo 6, versículos do 4 em diante. Muitos abandonaram. Porém, quando nós olhamos para a igreja neotestamentária, nós também enxergamos homens e mulheres fiéis, cheios de amor a Cristo e à igreja de Cristo. Homens e mulheres que, mesmo diante de terríveis perseguições, permaneceram até o fim. Tiago, ao escrever uma carta, ele vai começar essa carta dizendo: meus irmãos. Ele vai começar essa carta se identificando com aquelas pessoas que estavam sofrendo por causa de terríveis perseguições. E o apóstolo João, aquele que eu já citei aqui antes, em Apocalipse capítulo 1, versículo 9, após ser exilado na ilha de Patmos, ele vai dizer: eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação. João vai chamar aqueles que estavam passando por período de provações, de perseguições, de meus irmãos. Eu estou me identificando com a causa de vocês. A causa de vocês é a mesma causa que eu estou lutando. O sofrimento de vocês também é o meu sofrimento. João vai dizer: no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Em outras palavras, mesmo preso, eu não abandono a Cristo. Mesmo preso, eu não abandono a palavra de Cristo. Mesmo preso, eu não abandono o compromisso com a igreja de Cristo. Não abandono. Voltando aqui para o versículo 4, Tiago vai deixar claro que o falso cristão abandona Cristo em meio à provação. Qualquer provação
é motivo do falso cristão se largar. Porém, o verdadeiro cristão, ele permanece. Está doendo? Está doendo, mas daqui eu não arredo o pé. Porque o verdadeiro cristão é aquele que entende que a aprovação é uma oportunidade para se aperfeiçoar, como também para nos tornar mais íntegros diante de Deus. A aprovação é uma oportunidade para você se aperfeiçoar, como também se tornar mais íntegro diante de Deus. E a pergunta que eu te faço é: que caminho você vai escolher trilhar nessa manhã? Você vai escolher o caminho de abandonar a fé cristã, abandonar a palavra de Deus, abandonar a igreja de Jesus, abandonar os teus familiares, fugir? Ou você vai optar pelo caminho de permanecer, encarar a aprovação sabendo que ela é uma oportunidade para você se aperfeiçoar, como também uma oportunidade de você se tornar mais íntegro diante de Deus? As provações são uma realidade na vida, deve-se constituir num motivo de alegria por causa do resultado que produzem. Elas revelam os cristãos verdadeiramente comprometidos com Cristo e com a sua causa. Eu quero concluir essa mensagem chamando o grupo de música aqui na frente. O grupo de música vai cantar aquela música que nós cantamos lá no início, sobre o deserto. Enquanto o grupo se posiciona aqui, eu queria citar palavras de Elizabeth Elliot, uma missionária que perdeu seu marido morto por uma tribo chamada Waorani, no Equador. Jim Elliot foi pregar nessa tribo, porém ele não voltou com vida. Mataram Jim Elliot. Anos depois, Elizabeth Elliot voltou até essa tribo, agora com a sua filha, com seus filhos, e ela voltou lá para pregar o evangelho. E adivinha quem se converteu? O assassino de Jim Elliot. Adivinha quem se tornou o seu pastor e o pastor dos seus filhos? O assassino de Jim Elliot. E Elizabeth Elliot, diante de tudo o que ela viveu, ela escreveu o seguinte: tempos difíceis chegam para todos. Sim, chegam para todos. Momentos de dor e aflição têm o potencial de devastar e destruir nossa vida, ou de ser o caminho para a gratidão e alegria. Sofrimento e amor estão inexplicavelmente ligados, pois o amor de Deus pelo seu povo é evidenciado ao enviar Jesus para suportar nossos pecados, mágoas e dores na cruz. Jesus percorreu o caminho final da aflição, conquistando a vitória em nosso favor. E ela concluiu dizendo: seja lá o que estiver no cálice que Deus está me oferecendo, dor, tristeza, sofrimento ou lamento, como também as superabundantes alegrias, eu estou disposta a tomar, pois eu confio nele. Eu confio nele. Eu estou disposta a tomar, diz Elizabeth, pois eu confio nele. Você está disposta a beber desse cálice nessa manhã, independentemente das circunstâncias, pois você confia nele? Ao som da música, nessa manhã, eu não quero pedir para você se colocar de pé. Eu gostaria de chamar você a vir até a frente. Você que está enfrentando tempos difíceis. Você que está enfrentando tempos difíceis. Eu gostaria de orar por você. Então, ao som da música, convido a igreja a continuar sentada. Mas se você está enfrentando tempos difíceis, está doendo demais. Essa provação está doendo, está machucando demais. Eu quero te convidar a vir até a frente. Pois o mesmo Jesus que acalmou aquela tempestade em alto mar, pode acalmar a tua tempestade nessa manhã. Pode te ajudar a sair dessa, de uma forma que você vai sair mais fortalecido. Meu Deus
Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto. Se você se encaixa nesse apelo, te convido a vir até a frente, pois eu gostaria de orar por ti. Esse é quem tu és, mesmo quando não vejo, mesmo quando não vejo, trabalhas, mesmo quando não sinto, tu cuidas. Meu Deus está trabalhando, meu Deus está trabalhando, mesmo quando não vejo, trabalhas, mesmo quando não sinto, tu cuidas. Meu Deus está trabalhando, meu Deus está, Deus de milagres, o Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. João capítulo 16, versículo 33. Não foi Tiago que disse, não foi o pastor Tiago quem disse, foi o próprio Jesus quem falou. Eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo, disse Jesus. Não é a falta de provação que vai trazer paz ao teu coração. Não é a falta de provação. O que vai trazer paz ao teu coração nessa manhã é Jesus Cristo de Nazaré, né? É Jesus. E pode ter certeza que logo após essa tempestade passar, vocês vão sair mais fortalecidos. A fé de vocês vai sair mais fortalecida, porque durante o percurso, vocês experimentaram Deus carregando vocês no colo. Oh Senhor, obrigado Senhor, porque a nossa paz não se encontra nas circunstâncias, a nossa paz não se encontra no cenário, a nossa paz não se encontra em uma instituição, em uma denominação, em um homem mortal. A nossa paz se encontra no Senhor, em Ti, Senhor. Obrigado, Deus, pela Tua boa palavra, pelos Teus bons conselhos. Nós vimos aqui nessa manhã, Deus, que nós não estamos imunes e nunca estaremos enquanto nós estivermos nessa terra as provações. Diante dessa verdade, Pai, eu peço que o Senhor tenha misericórdia dos meus irmãos que hoje estão sofrendo por algum motivo. Pai amado, que ao olhar para o Senhor, Deus, eles possam olhar para o Senhor com o coração cheio de gratidão, não pela dor em si, mas por saber, Deus, que eles estão sendo carregados no colo, Senhor. Eles estão sendo carregados no colo, Senhor. Eles estão sendo cuidados pelo bom pastor. Salmo 23:1 vai dizer: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará, nada. Não vai faltar a tua presença, não vai faltar o teu cuidado, não vai faltar a tua provisão. Então enche o coração desses meus irmãos. Tiago se identificou com aquelas pessoas como meus irmãos, e eu me identifico, Senhor, com aqueles que hoje estão sofrendo, como meus irmãos. Pai, enche o coração dessas pessoas com alegria, Deus, por saber que o Deus Criador dos céus e da terra
está carregando cada um no colo, Senhor. Pai amado, que ninguém venha abandonar a fé, que ninguém venha abandonar a Tua palavra, que ninguém venha abandonar o compromisso com Cristo, por causa das provações. Pelo contrário, Deus, que possamos permanecer firmes, sabendo que aquele que começou a boa obra é fiel para cumprir. O Senhor é fiel para cumprir. O Senhor nunca, Senhor, nos desamparou. O Senhor não tem nos desamparado e jamais vai fazer. Então, Senhor, abençoe o Teu povo, Senhor, com a Tua graça, com o Teu amor e com a Tua paz. Em nome de Jesus. Amém e amém.